Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma aula de matemática 1. Né? Então, gente, vamos começar vendo essa frase, né? Vocês já viram pelas fotos, que diz o seguinte: a educação não tem preço, mas sua falta tem custo. Então aqui, quando ele fala que a educação não tem preço, o que não tem preço? Coisas valorosas, coisas que têm valor tão alto que a gente diz que não tem preço. Isso pode ser uma pessoa para outra pessoa, né? Tipo, minha mãe, ela não tem preço. Tipo, minha dignidade, ela não tem preço, é que ela é valorosa demais. Tipo isso. Tipo, você tem um objeto seu, tipo, olha, essa caneta que eu ganhei de uma pessoa, ela não tem preço, não tem dinheiro que alguém coloque que eu venderia, sabe? Então, isso são coisas que não tem preço. E a educação é uma dessas coisas reconhecidas, né, pelas pessoas, pelas pessoas no mundo inteiro, como o maior investimento que você pode fazer a longo prazo, a curto e longo prazo, especialmente a longo prazo, a educação. Portanto, a educação ela não tem preço, né? Contudo, se você não se dedica à educação, isso tem um custo, e o custo aqui significa que tem um preço a se pagar, tem um prejuízo, né? Tem um prejuízo. Então, a educação ela não tem preço, mas se você não estudar, ela tem um prejuízo, né? Então, assim, vocês aqui estudando, vocês estão valorizando essa educação de vocês, né? E aí, é claro que aqueles que não estão, por uma série de motivos, tem gente que realmente tem motivo para não estar estudando, mas isso pode trazer um custo muito alto no futuro, né? E no futuro eles pagarem um preço muito alto porque deixaram de estudar. Beleza, gente? Então, assim, nós vamos começar a nossa aula. Infelizmente, meu computador, como eu já expliquei, meu computador, ele deu prego, tive que formatá-lo inúmeras vezes para conseguir fazer ele funcionar. Graças a Deus eu consegui, porque a última ideia era levar num técnico, né? Talvez esse período que o computador está sendo usado por demais tá dando essas dificuldades, né? Assim como pode acontecer com qualquer outro aparelho, né? O aparelho de vocês também, né? Então, assim, ó, se vocês verem aqui nesse papel, eu já tinha gravado a aula. Aqui é a parte da correção do exercício que ficou para casa. Aqui eu já postei para vocês, né? E aqui tem a parte da explicação do que é o MMC. Ó, se vocês notarem aqui eu já explico o que é o MMC. Aqui eu falo o que significa MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Aqui eu explico como é que eu entendo que é um MMC. E aqui eu comecei a fazer as explicações do que é MMC. Mas como não pôde ter aula, a aula foi barrada. Aqui ó, mais exemplos feitos de MMC pelo problema técnico, né? Acabou acontecendo de eu postar uns vídeos onde os professores nesse vídeo ensinavam MMC e, para minha grata surpresa, alguns de vocês conseguiram de fato compreender. E dessa compreensão vários conseguiram responder, né? Então, nós vamos fazer agora, nesse momento, é corrigir o MMC, né? Desses números que foi passado para vocês. Então, vamos lá. O MMC, gente, ele é o menor múltiplo comum. MMC significa mínimo múltiplo comum, né? Como vocês já devem ter visto pelas aulas dos professores, com certeza falou desse número. Então aqui, por exemplo, no MMC de 5 e 6 é o menor número que dá para ser dividido pelo 5. Ó, o entendimento é esse, ó. O menor número que dá para ser dividido pelo 5 e pelo 6 ao mesmo tempo. Viu? Qual é o número que eu posso dividir esse número para 5, eu posso dividir esse número para 6 ao mesmo tempo e ele vai dar para dividir?
E não é qualquer número, é o menor número. Na prática, o menor número seria o zero. Na prática, o número seria o zero, porque o zero tanto pode ser dividido por 5, por 6, por 8, por 10, por 24, por 30. O zero pode ser dividido para todos os números, mas o MMC não pode ser o zero. Não pode ser o zero. Rodrigo, mas aqui eu percebi, por exemplo, que o MMC de 5 e 6 pode ser o 60. Aí eu digo, pode ser o 60, porque o 60 ele dá para dividir por 5 e dá para dividir por 6. Porém, o 60 não é o menor número que pode ser dividido por 5 e por 6. Porque o MMC significa mínimo, múltiplo comum, mínimo, que significa menor. No caso aqui, quem já fez sabe que a resposta aqui é 30. Então, o menor número que eu posso dividir ao mesmo tempo pelo 5 e pelo 6, ele é o 30. Menor do que o 30 só se for o zero, que o MMC não aceita o zero, porque senão todas as respostas aqui seriam zero. Tá certo? Então, como é que eu descubro que o 30 é o menor número que pode ser dividido por 5 e pode ser dividido por 6 ao mesmo tempo? Então, a gente faz o procedimento da fatoração desses números ao mesmo tempo. A gente fatora esses números ao mesmo tempo. Então, aqui por 2, 5 não dá, repete. 6 por 2 dá 3. Por 2 não dá mais. Gente, por 2 só se for par, viu? Por 3... 5 não dá, repete. 3 por 3 é 1. Por 5. 5 por 5 é 1. E aqui já é 1. Então tá aqui 2 vezes 3 vezes 5. Eu gosto de multiplicar de baixo para cima. 5 vezes 3 é 15. E 15 vezes 2 é 30. Então tá aqui a nossa resposta. Então, dessa forma aqui, eu consigo saber quem é esse MMC de 5 e 6. Nesse formatozinho aqui, que também os professores lá explicaram para vocês. Então vamos arrochar aqui os próximos. Aqui, vamos agora para o 8 e 10. 8 e 10, vamos lá. Por 2, 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Essa vírgula, aqui são dois números, tá, gente? Aqui são dois números, a vírgula é só para separar mesmo. Por 2, 4 por 2 é 2 e 5 por 2 não dá. Por 2, 2 por 2 é 1. E 5 por 2 não dá. E aí por 5, aqui dá 1, aqui dá 1. E aí 5 vezes 2 é 10, vezes 2 é 20 e vezes 2 é 40. Então minha resposta bem aqui é 40. Agora vamos ver 24 e 30. Por 2, aqui dá 12. Quando você divide por 2, é a metade do número, viu? Por 2, 30 por 2 é 15. Por 2, que dá 6, aqui continua 15, que não dá por 2. Por 2, aqui é 3, aqui é 15. Aqui dá por 3, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. E aí por 5, aí aqui 1 e 1. 3 vezes 5, 15, vezes 2 é 30, vezes 2 é 60 e vezes 2 é 120. Então, 120 bem aqui. Agora vamos ver agora o 12 e o 15. 12 e 15. Por 2. Ó, 12 e 15, né? Coincidência, o 12 e o 15 é esse aqui, ó. Tá aqui ele bem aqui, ó, o 12 e o 15. Se eu quisesse aproveitar, tá aqui o 12 e o 15, ó. 3 vezes 5, 15. Vezes 2 é 30. E vezes 2 é 60. Então a resposta aqui é 60. Eu posso aproveitar isso aqui. Já está feito, já está fatorado os dois, ó. Você vai ver que vai ficar igual. Dá 6 e dá 15. Por 2 dá 3 e dá 15. Por 3, 3 por 3 é 1. 15 por 3 é 5. Por 5, aqui é 1, aqui é 1. Pode notar que é a mesma coisa. Então aqui são os MMC daqui. Agora vamos ver os MMC de 3 números. Não há dificuldade nenhuma com 3 números, porque com 3 números é a mesma coisa, né? 2 por 2 é 1, repete o 5, e 6 por 2 dá 3. Por 3, aqui é 1, aqui é 5, aqui é 1. Por 5, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Então, minha primeira resposta aqui é 30. Então, por 3 números, só aumenta o trabalho. O jeito de fazer
ele é o mesmo. Vamos ver os próximos números, que é 12, 15 e 18. Por 2, que dá 6, repete o 15 e aqui dá 9. Dividir por 2, gente. Dividir por 2 é só pegar a metade do número, viu? Por 2, que 3, metade, né? 15. E o 9 não dá. Tá vendo que o 2 só deu pelo 6, né? O 6, o 15 e o 9 foram repetidos. Tem normal, nada não. 3 por 3 é 1. 15 por 3 é 5. 9 por 3 é 3. Por 3 aqui é 1. Aqui é 5. 3 por 3 é 1. Porque 3 é primo. 3 é primo, só dá por 3. E 5 é primo, só dá por 5. Que aí é a vez dele agora. Aí agora é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. E vezes 3 é 45. Vezes 2 é 90. Vezes 2 é 180. Então, tá aqui o resultado. Vamos ver aqui os próximos. 4, 6 e 8. Deixa eu achar isso aqui. 4, 6 e 8. Por 2, 2, 3 e 4. Por 2, 1, 3 e 2. É só metade, viu, gente? Por 2, 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. 3 vezes 2 é 6. Vezes 2 é 12. Vezes 2 é 24. Mais uma resposta aqui, 24. E aqui o MMC de 4, 26 e 10. Por 2, dá 2, dá 13 e dá 5. Repare que esses três números são primos. O 2 é primo, o 13 é primo e o 5 é primo. Então, cada um só dá para dividir por ele mesmo. Então, eu começo com 2, que aqui fica 1, repete o restante. Depois o 5, repete o restante. E depois o 13, e repete o restante. Aí você multiplica isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui de cabeça. 13 vezes 5 dá 65. 65 vezes 2 dá 130. E vezes 2 dá 260. Então tá aí, ó, nosso versículo tá para encaixar tudo aqui na tela. Praticamente. Então tá aí tudo. Todas as contas. Beleza? Qualquer coisa você vai pausando. Muito bem. Então aqui a gente viu que era o MMC. Aí, gente, a gente vai evoluir agora a nossa matéria. Vou pegar aqui uma outra folha. Porque nós vamos ver alguns problemas, exemplos de problemas que envolvem MMC. São problemas que você resolve usando o MMC. Beleza? Agora veja bem. Existe uma característica muito forte para a gente saber que problema tem a ver com o MMC. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Eu vou dar um exemplo que eu for dar aqui. Vai dar a entender isso aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Tem aqui o carro A e o carro B. Vamos ver aqui, são táxis. São dois táxis. O táxi A, o táxi B. E esses dois táxis, eles fazem o trabalho dele assim. O táxi A, ele viaja de 20 em 20 minutos. 20 em 20 minutos. Já o táxi B viaja de 30 em 30 minutos. Aí, vamos supor que agora, nesse instante, os dois carros saiam iguais. Os dois carros partiram iguais. Tanto o carro A como o carro B partiram iguais. Aí a pergunta seria essa: daqui a quanto tempo
eles vão se encontrar novamente. Porque se eles saíram iguais, entenda o que vai acontecer. Se eles saírem iguais, eles vão se encontrar depois. Vai ter um desencontro. Por quê? Porque o carro A, o táxi A, sai de 20 em 20 e o táxi B sai de 30 em 30. Então vai chegar no ponto que o táxi A vai sair primeiro. Tipo assim, ó, saíram iguais, né? Aí beleza, aí daqui vai ser a 20 minutos, daqui vai ser a 30. Aí 20 mais 20 é 40. Aí aqui 30 mais 30 é 60. Né? Ó, porque não sai de 30 em 30? Aí saindo agora, aqui seria o ponto zero, né? Tipo a primeira hora da manhã. Tipo, vamos supor, 8 horas da manhã eles começaram. Então o carro A vai sair 8 horas da manhã. Aí depois qual é o próximo? 8h20. Qual é o próximo? 8h40. Qual é o próximo? 8h60. Que 60 minutos seria 1 hora, né? Aqui seria 9 horas. Né? O carro B, 8h30 e depois 9 horas. Então você note que somente aqui é que eles vão se encontrar novamente. Porque o carro A vai sair primeiro que o carro B. Eles saíram junto 8 horas, né? Fizeram a viagem e voltaram. Aí o carro A vai sair 8h20. Já o carro B vai sair 8h30. 8h30. Portanto, eles vão desencontrar. Só que à medida que eles forem fazendo o trabalho deles, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar. Como é que você consegue resolver esse problema? Que eu já sei que a resposta é 60 minutos. 60 minutos, que é 1 hora. Você pega, como é que é 20, 20, 30 e 30? Você pega, tira o MMC. É com MMC que você consegue isso aqui, ó. Aqui, ó, por 2, que dá 10, que dá 15. Por 2, que dá 5, que dá 15. Por 3, que dá 5, que dá 5. Por 5, que dá 1, que dá 1. 2 vezes 2 é 4. Vezes 3 é 12. Vezes 5 é 60. Então, resposta é 60 minutos. Ou seja, 1 hora. Vamos aqui outro problema. Outro exemplo. Que foi um exemplo. Ó, vocês vão perceber que os exemplos são todos iguais. Vamos supor um navio que faz uma rota. Aí nós temos vários navios. Tem um navio X, tem um navio Y e tem um navio Z. Tem 3 navios logo. O navio A sai de 2 em 2 dias. O navio B sai de 3 em 3 dias. O navio Z sai de 4 em 4 dias. Pergunta: hoje eles saíram juntos. Então vamos supor que hoje os 3 saíram juntos. Qual é daqui a quantos dias eles vão se encontrar novamente? Vocês estão notando que a mesma ideia desse aqui, ó, que aqui, ó, o táxi, eles saíram juntos. Aí a pergunta: que horas, no caso, daqui a quantos minutos eles vão se encontrar novamente? Então, aqui é a mesma ideia, ó. Aqui o barco X é de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Só que eles saíram juntos agora. Então, se eles saíram juntos agora, o barco X vai sair primeiro que os outros barcos. Primeiro vai sair o X, que é só 2 dias. Depois vai sair o Y. E depois vai sair o barco Z. Então eles vão desencontrar. Eles estão saindo juntos hoje, mas na próxima eles já vão desencontrar. Mas vai chegar um momento em que eles vão se encontrar novamente. E como é que eu descubro esse número? Qual é o próximo dia que eles irão se encontrar novamente? Você vai tirar o MMC de 2, de 3 e de 4. Por 2 dá 1, 3 repete, 4 por 2 é 2. Por 2 aqui dá 1, dá 3 e dá 1. E por 3, 1, 1 e 1. Então, 3 vezes 2 é 6 e 6 vezes 2 é 12. Ou seja, a resposta daqui a 12 dias. Em 12 dias, eles vão se encontrar novamente e vão sair iguais. Note que toda vez que eu for responder agora essas questões, esse tipo de questão, vocês vão perceber que é sempre a mesma coisa. Ó. Olha mais outro exemplo. Vamos supor 3 corredores. Corredores M, R, L. São 3 corredores aqui. E eles vão correr
numa pista de 100 metros. Então, eles vão correr 100 metros. Então, vamos lá. Não, correr não. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui em outra coisa. Pronto. Vamos supor assim. Esses três corredores, o M, o R e o L, eles vão dar uma volta circulando aqui numa pista. Uma pista circular. Eles vão correndo numa pista circular. Tá aqui eles correndo. Várias voltas, várias voltas. Só correndo, arrodeando esse local. O corredor M consegue fazer essa volta aqui completa em 3 minutos. O corredor R em 5 minutos. O corredor L consegue fazer em 6 minutos. Então, de 3 em 3 minutos, o corredor M consegue completar uma volta de 3 em 3 minutos. O corredor R consegue completar uma volta de 5 em 5. E o corredor L completa a volta de 6 em 6. Tá notando que é a mesma ideia que está aqui, ó. O táxi A era de 20 em 20, o B era de 30 em 30. Aqui, o barco é de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias e 4 em 4 dias. Aqui, o corredor, uma volta, 3 em 3 minutos. O R, 5 em 5 minutos. O L, 6 em 6 minutos. Você está notando o padrão de questão? Toda vez que a questão disser assim, olha, fulano faz isso em tanto e tanto tempo. Esse outro fulano faz isso em tanto e tanto tempo. Quando é que eles vão se encontrar novamente? MMC. Então, o grande segredo aqui é MMC. Essa é o padrão das questões de MMC. O padrão das questões de MMC é sempre eles colocarem desse jeito. Olha, fulano deu uma volta de 20 em 20 segundos. O outro foi de 24 em 24 segundos. Quando é que eles vão se encontrar novamente? Aí você tira o MMC. Está entendendo? Todo exemplo de MMC segue essa mesma linha. Todo exemplo de MMC. Um avião ele viaja de 3 em 3 dias. O outro viaja de 10 em 10 dias. Daqui a quantos dias eles vão se encontrar? Então, entendeu aí? É um padrão de questões. É um padrão de questões. Todas as questões de MMC, eles trabalham mais ou menos dentro dessa ideia. Portanto, quando eu vejo assim, que a questão disse, olha, o corredor M faz isso em 3 minutos. O R, 5 em 5. O L, 6 em 6. Então, quando ele já me indica isso, ele já me dá esse entendimento, eu já sei que aqui é MMC. Então, eu tiro 3, 5 e 6. Porque, veja, se os três corredores saírem iguais, o corredor M, ele é o mais rápido. Então, os três corredores vão sair iguais. O corredor M vai tomar a dianteira, porque o corredor M faz uma volta em 3 minutos. Então, ele é o mais rápido. E o último a completar uma volta vai ser o corredor L. Só que eles vão ficar volteando, Vai ter um momento que os três vão se encontrar. E que momento vai ser esse? O MMC vai nos dizer. Vamos ver que momento é esse. Por 2, aqui dá 3. Aqui, repete o 5, aqui dá 3. Né? 6 por 2, 3. Por 3, 1. 5, 3 por 3 é 1. Por 5, 1, 1 e 1. 3 vezes 5, 15. E vezes 2 é 30. Então, em 30 minutos, dentro de meia hora, eles vão se encontrar novamente. Eles vão estar iguais. Mesmo que o corredor M tenha corrido mais. Diga-se passagem, né? O corredor M vai ter corrido mais. No caso, para mim saber quantas voltas o corredor M fez, é só dividir 30 para 3. 30 para 3 dá 10. Então, aqui ele vai ter dado 10 voltas. 30 dividido para 5 dá 6. Aqui 6 voltas. E 30 dividido para 6 dá 5. Aqui 5 voltas. Então, eles vão se encontrar nesse momento aqui, ó. O corredor M vai ter dado 10 voltas. O R, 6. E o L, 5. Aí, nesse momento, eles se encontram. Mas aqui a questão, em primeiro lugar, não é saber quantas voltas eles deram, mas em que momento eles poderiam se encontrar. Que, no caso, seria aqui partir para o MMC. Beleza, gente? Então, todas as questões são mais ou menos nesse sentido.
E o que eu vou fazer agora é passar uma atividade aqui do livro, da página. Uma atividade da página 24 e 25 do livro de vocês, onde vocês vão justamente treinar isso. Questão 14 e 15. Questão 14 e 15. Vocês vão perceber que todas as questões sempre são da mesma forma. Não tem muito. Na questão 17. Questão 17 e questão 18, pronto. Veja, o nosso assunto, gente, ele é o MMC, tá? Então você vai procurar esse padrãozinho que foi explicado aqui, né? Que é uma espécie de padrão. E aí você vai procurar esse padrão e desse padrão você vai responder esses probleminhas aqui, gente. Como sempre copiar, calcular, responder. Viu? A sequência é essa: copiar, calcular e responder. Então façam, fica para a próxima aula, beleza? Então, gente, até mais. Vou agora gravar a aula de matemática 2, beleza? Que dessa vez vai ser separado, até breve.